Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Mais uma vez, esse tipo de mensagem é um tipo de mensagem que engloba um texto muito grande da palavra de Deus. Então eu vou ler partes pequenas, tá bom? E vocês em casa aprofundem a leitura para a glória de Deus, tá bom? Para andar mais rápido, eu vou fazer a leitura em voz audível. Os irmãos façam em silêncio nas vossas Bíblias. Capítulo 17 do primeiro livro de Reis, versículos 1 e 2, diz a palavra de Deus assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Só até aí. Folgado, né? Não falou no nome de Jesus, não. Nem, aliás, no nome não é de Jeová da época, né? Mas falou segundo a palavra dele. Coisa linda, 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 linda. Vamos entender isso depois. Abram agora no capítulo seguinte, versículo 1 também. Capítulo 18. Então, no capítulo 17, verso 1, vocês leram que Elias se dirige a Acabe e diz: não vai chover mais segundo a minha palavra. Ok? Aleluia. No 18, e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, ou seja, muitos dias aqui passaram e Deus especifica que Deus está marcando esses dias a partir do que foi dito no capítulo 17 por Elias, que não iria chover. E ele diz que no 3º ano, ou seja, isso que vai acontecer por um período de 3 anos e meio, mais ou menos, ok? No 3º ano, dizendo, aleluia, a palavra de Deus pela boca de Elias. E Deus diz assim: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Entenderam? Acabe, ou melhor, Elias, havia profetizado que, segundo a palavra dele, ele invocou o nome de Deus, mas segundo a palavra dele, não choveria mais sobre a terra. Passaram 3 anos. E depois de 3 anos, veio a palavra de Deus para Elias. E Deus diz para Elias: Elias, vai agora, mostra-te para Acabe. Não é? Porque eu darei chuva sobre a terra. E a Bíblia diz que ele mostrou-se a Acabe e a fome era extrema em Samaria. Agora vamos para o final do capítulo 18, a partir dos versículos 41, 42 até o versículo 46. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma grande chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e inclinou-se por terra e meteu o rosto entre os seus joelhos, ou seja, colocou a boca no chão, boca no pó, né? Aquilo que se fala de boca no pó. A Bíblia fala. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar
e subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Tem um mistério aí que vai ser revelado, ok? O porquê das 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. 45. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. 46. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Agora, para encerrar, pulem para o Novo Testamento, vão em direção ao livro de Tiago, capítulo 5. Versículos 17 e 18 apenas. Localizaram? Sem problemas? Quem não localizou, diz a misericórdia. Todos localizaram. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Pronto. Esse versículo, ele resolve o problema do tempo. Lembra que havia passado 3 anos e Deus falou para Elias: vai apresentar-te a Acabe, porque é necessário que eu mande chover. Então vimos aqui que não choveu por um período de 3 anos e meio. Versículo 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Por que eu te mandei vir também a esse texto? Porque lá no capítulo 17, voltem lá no capítulo 17, verso 1. Foi o primeiro texto que nós lemos, de 1 Reis. Lá no capítulo 17, no versículo 1, está escrito o seguinte: vive o Senhor, disse Elias, Deus de Israel, perante cuja face estou. O que significa essa expressão, perante cuja face estou? Já expliquei isso aqui algumas vezes. No Velho Testamento, face significa presença de Deus, ok? Perante cuja presença de Deus eu estou. A expressão face significa presença. Perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Como é que eu posso conciliar o texto do Novo Testamento que diz que ele, para chover, teve que orar, para parar de chover, orou, e para voltar a chover, teve que orar? E aqui o texto diz que não iria chover segundo a palavra dele. Bom, a explicação precisa ser conciliatória, ou seja, a Bíblia não contém erros, ok? Nós vamos entender isso no curso da pregação, no curso da mensagem. Por quê? Porque no curso da mensagem há um ponto do texto do capítulo 18 que diz que Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber. Elias subiu ao cume do Carmelo, inclinou-se por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Ou seja, Elias era o tipo de profeta diferente daquilo que a gente vê hoje. A gente vê hoje muitos profetas profetizando, muitas vezes por conta e risco da sua própria vida e da sua própria comunhão. Ou seja,
A maioria dos profetas profetizam e depois não oram para que a profecia se cumpra. Elias não fazia assim. Elias, ele era característico dele, havia uma característica em Elias específica, em que ele profetizava e depois ele dobrava o joelho para que a profecia se cumprisse. Ele ratificava a palavra profética à base do joelho, à base da boca no pó. Hoje em dia não. Hoje em dia os profetas muitas vezes profetizam e se desconectam. Daqui a pouco vão para a cantina, bater papo, jogar conversa fora, né? Vão para casa, nem oram quando chegam em casa, não é? Nós precisamos entender Elias, o grau de glória que Elias desfrutou na presença de Deus, o grau de poder de Deus liberado na vida dele, devia-se, entre outras coisas, por essa característica dele, que você só descobre quando você vai comparar o que Deus diz em Tiago com o que Deus diz em 1 Reis capítulo 17. Em 1 Reis capítulo 17, versículo 1, Elias fala, segundo a minha palavra. Mas ele podia falar, por quê? Porque ele ia se pôr de joelhos para que a palavra dele fosse cumprida. Ele ia clamar ao Deus que ele servia, perante cuja face ele estava, para que a palavra dele se cumprisse. E isto era tão maravilhoso para Deus, que Deus, lá no Novo Testamento, Deus gasta 2 versículos explicando. Olha, ele orou para chover, aliás, ele orou para não chover, e eu segui a orientação da sua oração. E depois ele me pediu para que chovesse, e eu respondi no mesmo caminho da orientação da sua oração. Meu Deus, isso é glória e é direção para a nossa vida. Isso é revelação de Deus para a nossa vida, não é? Porque as pessoas estão num relacionamento com Deus com o botão ligado do piloto automático, não é? Estão embrulha e manda, embrulha e manda, embrulha e manda. Se de 10 profecias cumprirem 5, já está bom demais. Por quê? Porque não oram. Elias, a Bíblia mostrava que ele se manifestava assim para a nossa brincadeira, de uma maneira folgada. Segundo a minha palavra, não chove mais. Mas, na verdade, ele, após bradar com esse sinal para Deus, ele ia orar ao Senhor para que ele mostrasse a Deus que ele tinha total dependência de Deus. E isso se vê de forma de tal beleza, que no capítulo 18, quando depois de 3 anos Deus precisa mandar chuva sobre a terra, porque senão a morte ia dominar a terra, iam desaparecer os habitantes, Deus fala para ele, meu amigo, se apresenta a Acabe. É hora de tu se apresentar, porque no meu relógio aqui eu preciso intervir. 3 anos e meio de fome. Temos algum outro paralelo na Bíblia de 3 anos e meio de fome? Temos. Ainda no livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, abram lá. Capítulo 6 e 7, ali vocês vão encontrar a história em que a cidade de Samaria, ela é cercada por 3 anos e meio também, pelos exércitos da Síria. O rei da Síria era chamado de Ben-Hadad, e o rei da Síria ordenou um cerco contra a cidade de Samaria. Olha que Israel, por causa do pecado, já havia experimentado no tempo de Acabe. Samaria é Israel. O povo já havia experimentado a fome
como punição para a desobediência à voz de Deus, desobediência à palavra de Deus. E não adiantou nada, porque quando vem Eliseu, o problema se repete. O mesmo problema que havia no tempo de Elias, antes de Eliseu, com o mesmo povo. Deus agora não vai fechar o céu. Deus vai levantar um exército inimigo para cercar Samaria. A Bíblia diz que eles chegaram ao ponto de fome tão grande que comiam esterco de pombo, comiam cabeça de jumento, e por fim, já não tinham o que comer, resolviam matar seus filhos para comerem os próprios filhos. Isso não aconteceu com o povo macumbeiro, bruxo, feiticeiro. Aconteceu com o povo de Deus, amando de Deus, do Deus que é amor. Imagina o grau de maldade, imagina o grau de desobediência. Deus só mudou o mecanismo para Deus repreender a desobediência, repreender o pecado de toda a nação. No tempo de Elias, antes de Eliseu, Deus fechou o céu, blindou o céu. Não vai chover mais, nem orvalho, nenhuma umidade. Você tem noção do que é uma terra que não recebe chuva? Os irmãos que são nordestinos aqui conhecem bem isso. Nós brasileiros também, por notícia, não experimentamos isso no Sudeste, nem no Sul, ou no Centro-Oeste, ou até na Amazônia. A Amazônia sempre é rica em chuvas, mas no sertão, na região da Caatinga, entende o que é Caatinga? Aquela região de plantações de arbustos, não cresce nada, não crescem árvores, crescem arbustos. Você olha para aquelas planícies da Caatinga, quando chove ela fica linda, verdejante. A água é vida para o sertão, a água traz verde para a vegetação. Só existe no sertão plantio se houver chuva. Nenhum agricultor é louco de plantar na seca, porque todas as sementes que ele comprou para alcançar uma produção e depois ter um lucro, elas vão estragar, vão apodrecer com a seca, vão morrer. Então, no sertão, conhece-se bem o quanto os nordestinos passaram e, de repente, em alguns lugares até hoje passam, a dificuldade de acesso a águas, a dificuldade de receberem chuvas, a ausência das chuvas de Deus, quando o céu blinda no sertão e passa um ano sem chover. Achei interessante que eu vim de lá agora, do Ceará, Fortaleza, e para eles só existem 2 estações. O verão, que começa em junho, vai até dezembro, janeiro, e depois começa o inverno. Eles estão no inverno. Eu falei, se isso é inverno, meu Deus, por quê? Porque é um calor absurdo, absurdo. Mas graças a Deus que Deus estava céus abertos sobre a Caatinga. Eu cruzei a Caatinga de carro, tudo verde, lindo. Agora você imagina essa realidade em que Deus blinde os céus. Imagina o grau de sofrimento de um povo. Leva isso para Israel, para o texto bíblico. Deus blinda os céus, ele cerra
os portais celestiais para que não haja chuva, proíbe que haja chuva, dá ordem às forças da natureza para que não mandem chuva, por punição ao seu povo. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. O pecado, ele tem uma característica que precisa nos assustar. Qual é a característica? A característica de que o pecado nunca faz mal somente à pessoa que peca. O pecado sempre vai atingir uma outra pessoa ou outras pessoas, ou vai atingir uma família inteira, ou vai atingir todas as pessoas de uma empresa, de um emprego, ou vai atingir todas as pessoas de um bairro, de uma cidade, de um estado, ou de uma nação. Ou como aqui em Elias, foi fome sobre a terra por causa do pecado. Quer dizer, uma pessoa peca e aquele pecado é capaz de levar Deus a blindar os céus, impedir que os céus enviem chuva sobre a terra. E o pecado daquela pessoa vai atingir uma multidão inumerável de outras pessoas. É o que aconteceu. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando é que começou o todos pecaram? O todos, antes de serem todos, começou por um. Esse um chamou-se primeiro Adão. Ok? E o pecado de Adão atingiu só ele? Não. Atingiu só a mulher dele? Não. Só os filhos dele, a família dele? Não. Atingiu quem mais? A todos. Não houve uma única pessoa na terra que não sofresse as consequências do pecado de um homem. Não tem como existir ainda até hoje uma pessoa na terra que não sofra as consequências ainda hoje dos pecados daquele homem. Dá para entender a Bíblia? Nós precisamos nos assustar com isso. Isso precisa nos causar temor do juízo de Deus, temor da palavra de Deus, temor da justiça de Deus. Deus é um Deus bom e isso para nós é muito sério. É muito sério. O fato dele ser bom. O fato dele ser bom significa que ele não trata o culpado por inocente. Ele tem que ser justo para ser bom. Entenda a bondade de Deus. Aleluia. Cada pecado que nós cometemos, cada pecado nosso corrompe diversas outras pessoas. E dependendo do nosso grau de influência sobre uma determinada área, sobre uma determinada região, sobre um determinado número de pessoas, o nosso pecado individual atinge a esse número total de pessoas. É o que aconteceu aqui. Um homem chamado Acabe, quando ele tomou uma decisão errada, impensada, irresponsável, ele uniu-se a uma mulher ímpia chamada Jezabel, filha de um homem ímpio, líder de uma nação, chamado Etbaal, adorador de Baal. Ela, adoradora pagã de Baal. Através do casamento de Acabe,
por desobediência, um casamento misto, entrou a idolatria dentro de Israel. O paganismo entrou em Israel. E como Acabe era rei, ele exercia influência sobre a nação. Você entende o perigo que é uma votação à presidência da República? Tem crente que não tem o mínimo de raciocínio de Deus. Vota de qualquer jeito. Os crentes que agem assim numa eleição presidencial estão muitas vezes colocando na liderança de uma nação um filho das trevas, sujeito adorador de Baal, adorador de Exus. E os crentes fazem isso assim, ó. Estão com dinheiro no bolso, acham que o universo gira em torno do umbigo deles, pensam no seu eu. Você está entendendo? Olha o grau de tragédia que uma nação pode suportar por crentes irem votar num dia de eleição sem a mínima direção do Espírito Santo. E acabam votando no Acabe. Você entenda em nome de Jesus. Acabe tomou a decisão mais errada da sua vida. Aquilo que muitas famílias de crentes não estão nem aí também. Ah, minha filha, aquele menininho é um gato. Olha, eu estou interessada nessa união tua com ele. Ele tem uma posição social. Dane-se a posição social do gato. Ovelha não se une a gato. Ovelha se une a cordeiro. Mas o crente sem noção, que está visando grana, posição social, a jovenzinha sem noção vai se unir ao gato. E ele foi de se unir à gata. A gata da hora era Jezabel. E ali começou a tragédia. O pecado foi inaugurado ali, basicamente. Que pecado? O pecado que tinha poder para alcançar todo o povo. Que é plano mais maravilhoso de Satanás do que esse? Para as trevas. Satanás conseguir, com um só homem, uma só decisão, levar toda a nação para o paganismo. Toda a nação a colocar nos montes de Israel os postes ídolos, homenageando o deus Baal, Astarote e Acera, e isso e aquilo, e se distanciando do Deus de Israel. Plano perfeito, macabro, diabólico, mas perfeito, com poder destrutivo sobre toda a nação. Mais do que isso, poder destrutivo sobre toda a terra. Porque essa fome, quando Deus blindou o céu, Ele blindou sobre a terra. Até o ímpio, que não conhecia Deus, até as tribos indígenas, que não têm muitas vezes conhecimento de Deus, estavam sofrendo a fome. Culpa de quem? De um crente. Um crente sem noção. Um crente marcado pela irresponsabilidade. Que quer levar a vida do seu modo, do seu jeito. Igreja, isso é muito sério. Muito sério. Eu estava na viagem falando com uma certa pessoa, uma senhora, e ela era dona de um estabelecimento comercial, e eu disse a ela assim: a senhora tem muito temor ao colocar a imagem de Maria tão alto na sua empresa. A senhora tem muito temor de Maria, não tem? Tenho.
Tenho sim. Eu falei, eu posso lhe falar algo da parte de Deus para a sua vida? Olha o que eu vou lhe ensinar. A senhora precisava ter temor de Deus, não de Maria. A senhora mostra ser o tipo de pessoa que não tem medo de pecar, mas tem medo da verdade. Estou falando mentira ou verdade? Quer dizer, a senhora teme a verdade. Só tem medo da verdade. E porque tem medo da verdade, a senhora vive na mentira. Quando a senhora tinha que ter medo da mentira. Porque a mentira lhe leva ao pecado. O pecado vai lhe levar à perdição eterna. Mas nunca temer a verdade. Ao contrário, a verdade que a senhora teme, a verdade que a senhora tem medo dela, essa verdade é a sua nau de segurança. Você está entendendo o que eu estou falando? As pessoas têm medo da verdade, mas não têm da mentira. Vai entender o ser humano. Não tem do pecado. Assim eram os crentes do tempo de Elias. Não tinham medo do pecado, não tinham medo da desobediência. Entenda em nome de Jesus. Estavam dispostos a desobedecer, estavam dispostos a abraçar o paganismo, virar as costas para Jeová, estavam dispostos a traírem Deus, porque não tinham medo de Deus, mas tinham receio de Baal. Como tem muita gente que tem receio do Exu, tem medo do Exu, tem medo disso ou daquilo, do bruxo, do feiticeiro, mas não tem medo da verdade. Qual a consequência? A consequência é inimaginável, porque Deus vai reagir. Entenda em nome de Jesus. A pior coisa que pode acontecer numa nação é Deus blindar o céu. É Deus ordenar que as chuvas cessem. Se as chuvas cessam, não há prateleira em supermercado com produtos para vender. Se Deus não manda as chuvas, não há agricultura, não há agronegócio, não há feijão, não há arroz, não há trigo, não há pão, não há leite, o gado morre. A vegetação desaparece, as frutas somem. Os seres humanos vão comer o quê? Madeira? Capim? O capim acaba também. O sol mata tudo. Não fica vida alguma sobre a terra. Tudo é destruído. Os rios secam, as lagoas secam, os peixes morrem. Essa foi a maneira que Deus encontrou para lidar com seu povo, que não tinha medo de pecar. Tinha medo de tudo, menos de pecar. Gostava de trair Deus, gostava de viver uma prostituição espiritual, adorar a Deus e adorar Baal também. O próprio Elias, no capítulo anterior ao 17, você vai ver que ele põe-se de pé, aliás, ali no 17 e 18, ele põe-se de pé e ele diz para o povo: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, adorai-o, invoca ele. Mas se Baal é Deus, segue ele também. Observem, Deus só autorizou chegar chuva
quando Elias cortou o pescoço de todos os sacerdotes de Baal. Elias passou tudo na espada. Teve que haver derramamento de sangue. Quase 1000 profetas. Elias e o povo se acercaram de espadas e degolaram todos eles. Quem é que sobrou? Acabe. Acabe. Jezabel, se escondeu, saiu de cena por hora. Daqui a pouco ela volta. E Acabe ficou. Deus precisou ver arrependimento no coração de Acabe para mandar chuva. Porque se Deus não vê arrependimento no coração de Acabe, Deus não mandaria chuva ainda. A tragédia seria muito maior do que já havia sido. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, quando ele olha para Acabe, Elias diz para Acabe assim: Acabe, sobe o monte. Aleluia. Eu estou ouvindo ruído de grande chuva. Versículo 41. 1 Reis 18. Eu estou ouvindo. Que ouvidos é esse? Que ouvidos são esses que estão ouvindo? Eram os ouvidos espirituais de Elias. Nos ouvidos espirituais de Elias, ele já ouvia ruídos de chuva tremenda, torrencial. A resposta de Deus estava a caminho. Porque ele virou para Acabe e disse: sobe, come e bebe. Come o resto que tu tem aí, bebe o que você quiser. Vai lá, enche a barriguinha, fica lá no monte. Porque a chuva está vindo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, irmãos, é necessário a gente entender que antes de qualquer bênção se materializar no mundo físico, ela é gerada primeiro no mundo espiritual. A Bíblia é muito clara quando ela diz que nós não recebemos bem algum que não venha do Pai das luzes. Ou seja, que não venha do mundo espiritual. Antes de nós ouvirmos o ruído de uma tempestade, o ruído de relâmpagos com os nossos ouvidos físicos, lembrem-se de uma coisa: aqueles que são profetas de Deus, aqueles que são homens verdadeiramente de Deus, no sentido de desfrutarem de uma intimidade profunda com Deus, eles ouvem esse ruído, ainda quando esses ruídos estão sendo feitos no mundo espiritual. Porque não havia, até esse momento do versículo 41, não havia nuvem com forma de mão de homem. Não havia. Não havia nuvem nem no sentido microscópico da palavra. Aleluia. Abre a palavra de Deus. Versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e
inclinou-se por terra, meteu o seu rosto entre os joelhos, ou seja, botou a boca no pó. Por quê? Porque ele havia profetizado: eu estou ouvindo ruído de chuva abundante no meu ouvido espiritual. Deixa eu orar. Eu preciso orar. A minha oração vai empurrar o cumprimento da profecia. Aleluia. Palavra de Deus para os profetas da igreja: orem depois de entregar alguma coisa a alguém. Não entrega por pacote. Não entrega por varejo ou por atacado e depois se desconecta daquela realidade que você entregou no mundo espiritual. O que você entregar no mundo espiritual, você depois tem que orar, dobrar o teu joelho e orar sobre isso. Aleluia. Elias subiu o cume do Carmelo, se inclinou a orar. Disse ao seu moço: sobe agora, olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Isso é o crente sem intimidade com Deus. O crente sem intimidade com Deus, ele não tem ouvido espiritual, nem tem olhos espirituais. Ele age no mundo espiritual com os sentidos físicos. Olha o perigo desse crente. Por isso que é horrível dentro da igreja quando a pessoa fica falando para outra: ah, eu estou sentindo. Para de sentir, em nome de Jesus. Sentir é alma. Para de sentir, não tem que sentir nada. Tem que sentir nada. Não entrega nada que tu está sentindo a alguém, porque se você entregar, você está entregando profecia do coração. E Deus, em Jeremias capítulo 23, condena a profecia de coração. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E não é coração só do ímpio não, do crente também. Continua sendo coração. Muito cuidado em nome de Jesus. Deus diz lá em Jeremias 23, vocês profetizam do coração. Não foi eu quem falou para vocês, não foi eu quem disse a vocês. Eu não mandei dizer nada. Então não fica dizendo na igreja: eu sinto isso ou sinto aquilo. Não tem que sentir nada. A profecia ou é ou não é. Ou você está ouvindo ou não está ouvindo. Ele não disse que estava sentindo, ele disse que ouviu. Se ele disse que ouviu, e depois ele vai ver, vai mandar o moço dele lá para ver se tem nuvem, então aquilo que ele ouviu, ouviu com ouvidos não físicos. Porque se você vai na meteorologia e pega uma fração de uma nuvem branquinha que está no céu anil e tenta, por leis da meteorologia, saber se aqui vai vir uma tempestade ou não, você não consegue. E essa pequena nuvem que vai vir depois, ela só vai ser vista pelo menino lá que estava despido de intimidade com Deus. Ela só vai ser vista porque ele só via com os olhos físicos. Ela só vai ser vista depois dele subir a 7ª vez no cume do monte. Então que ruído é esse? Não é um ruído ouvido pelos ouvidos naturais. É um ouvido espiritual que está em ação. Então nós precisamos de um ouvido espiritual. Nós não precisamos só de um ouvido espiritual. O texto vai mostrar que Elias, ele tinha ativado nele o olho espiritual também. Aquele mesmo olho espiritual que estava ativado na vida de Eliseu. Quando os exércitos cercaram a cidade de Dotã, e Geazi ficou apavorado com o cerco, virou para Eliseu e disse: Senhor, Senhor, vem aqui fora, estamos totalmente cercados. Eliseu já tinha visto, mas nos olhos espirituais de Eliseu, que viram o cerco,
viram um outro cerco mais poderoso, dos carros de fogo, com milhares de anjos de Deus. Então Eliseu tinha ativado na sua vida de comunhão com Deus o seu olho espiritual. Como Elias também tinha, porque o texto disse: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma chuva abundante. Acabe subiu a comer e beber. Elias foi orar de joelhos e tal, e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: vai lá 7 vezes. Por que as 7 vezes? Por que os 7 mergulhos de Naamã? Por que o que o número 7 está fazendo aqui? O 7 simboliza uma realidade completa. Ele precisava de ver, e ele não via. Ele precisava de ouvir, e ele não ouvia. A Bíblia diz que na 7ª vez, como a Bíblia diz que no 7º mergulho de Naamã ele ficou curado, aqui também, na 7ª ida dele para enxergar, ele viu uma nuvem. A grande questão é: essa nuvem era uma nuvem física ou espiritual? Quem é que mata essa charada? Quem é que mata esse mistério? Aleluia. Eu estou convicto que aquela nuvem ali não era uma nuvem física, era uma nuvem espiritual. Entenda, ele vai dizer assim: eis aqui uma pequena nuvem. Na 7ª vez subiu, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe agora, diz a Acabe: aparelha o teu carro e corre. Aleluia. Desce para que a chuva não te apanhe. Meu Deus, ele estava vendo uma chuva. Versículo 44, ele vê com os olhos espirituais uma chuva. Versículo 41, ele ouve o ruído de uma chuva. Meu Deus, meu Deus, isto é revelação pura. Entenda em nome de Jesus. Ele ouve e ele vê com os ouvidos espirituais. E sucedeu, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Uau. Agora é natural. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias. Ai. O que estava sobre Elias? O que o menino viu no mundo espiritual? A mão. No mundo espiritual ele viu a mão. A mão estava sobre Elias. O que significa no mundo espiritual a mão sobre alguém? Significa aquele alguém está cheio do poder de Deus. Entenda em nome de Jesus Cristo. Aquele alguém está repleto do poder de Deus. Ele está cheio da glória. Ele está cheio da presença. Ele está cheio da unção de Deus. Aleluia. Eu não sei como é que está a tua vida. Agora eu vou profetizar na tua vida, com base na palavra. Eu vou me tornar aqui boca de Deus para profetizar na tua vida. Se eu estou pregando aqui para pessoas que têm experimentado a sua vida e têm visto que a sua vida está seca igual o Nordeste sem chuva.
sequidão de estio. Está vivendo uma vida sem vida. Está vivendo uma vida onde não nascem frutos, onde o verde não é visto, onde não há lavoura. A vida ainda, mas uma vida que cheira a morte, onde as coisas estão dando erradas há muito tempo. Se eu estou pregando aqui para alguém que sente assim o céu como blindado sobre a sua cabeça, se você está se sentindo assim como que com o céu fechado sobre a tua cabeça, você está vivendo dentro de uma família que a impressão que dá é que o céu fechou e não chove. A chuva é a graça de Deus, amado. Lembra do hino? Chuvas de graça. Graça de Deus, bênção de Deus, favor imerecido. Entenda em nome de Jesus Cristo. Não é à toa que Deus me conduziu a pregar isto nesta noite. Por isso eu me comuniquei através dos canais para que viessem aqui. Porque não é à toa que Deus plantou essa semente na minha alma. Não pode ter sido à toa. Não é por minha vida. Eu não vou orar por mim, eu vou orar por vocês. Se eu estou pregando aqui para pessoas que estão experimentando sequidão de estio, sequidão de estiagem, sequidão sem chuva, onde não há produção, não produz nada, nada dá certo, a impressão é que o céu está blindado, a impressão é que não chove. Há quanto tempo não chove chuva de graça? Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu profetizo da parte de Deus na tua vida. A mão de Deus está sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Ou seja, o poder de Deus está sobre a tua vida nessa noite. Mas por que o Senhor diz isso? O Senhor está vendo alguma coisa? Nem escutando eu estou. Sabe por que eu digo? Porque a Bíblia diz que aquele que ouve a voz do profeta vai prosperar. Só o fato de você ter dado ouvidos ao chamado, aí há a prosperidade de Deus. Eu creio que quando você entrou por aquela porta nesta noite, você fez uma ruptura. Uma ruptura. Deus está inaugurando uma nova etapa na tua vida. Deus está na tua vida encerrando essa estiagem, essa sequidão. Nessa noite, Deus te trouxe aqui de propósito, para que através da palavra da profecia dele, palavra dele, não é minha, se encerre a sequidão de estio. Se encerre essa sequidão miserável de falta de chuva, falta de bênçãos. Em nome de Jesus, a Bíblia diz: e sucedeu, entretanto, que os céus se enegreceram. Quando tu entrou por essas portas, eu creio que deu cumprimento ao versículo 45. Os céus se enegreceram, porque eles foram tomados e vendo uma grande chuva, acompanhada de vento. Em nome de Jesus Cristo, eu creio nisso, como eu creio que eu estou vivo, porque não é à toa, nada é à toa. O Senhor está por trás operando. Em nome de Jesus, Ele usa a boca de quem quer, Ele usa a alma de quem quer, Ele usa o espírito de quem Ele quer, Ele usa a quem Ele quiser.
E não é à toa que tu entrou aqui, porque Deus quer dar um basta nessa falta de chuva. Deus quer dar um basta nesse estado de morte, nesse estado de desânimo, nesse estado de fracasso que já dura anos na tua vida. Ele quer dar um basta. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. A mão do Senhor está sobre você, igreja. A mão de Deus está sobre essa igreja. A mão de Deus está sobre a tua vida nessa hora. Creia, creia somente. O poder de Deus está sobre você nessa hora. É nessa hora que Deus Ele está fazendo chover na tua vida. E Ele fará chover a partir de hoje na tua vida. O quadro há de mudar na tua vida. Por quê? Porque Deus encontrou arrependimento na tua vida, como Ele encontrou arrependimento em Acabe. Deus só precisou do arrependimento de Acabe. Quando Acabe permitiu Elias cortar o pescoço dos sacerdotes, ali estava a vitória de Acabe. E não só a vitória dele, a vitória do povo de Israel. Ali ele determinou a bênção dele. A Bíblia diz: quando você responde, quando você ouve a voz do profeta, Deus diz: ouça a voz do profeta para que você prospere. Aquele que não dá ouvidos à voz do profeta, ele não tem prosperidade. A Bíblia diz no segundo livro de Reis, capítulo 7, que na época de Eliseu disse que naquele dia que ia se suceder, haveria fartura em Samaria. E a Bíblia diz que o capitão não acreditou. E Elias olhou para ele e disse: tu vai ver com os teus olhos, o incrédulo do inferno. Ímpio, miserável, tu vai ver com os teus olhos, mas tu não vai provar, por causa da tua incredulidade. Mas você não, você creu. Muitos não creram, ficaram em casa, tomados pela sequidão de estio, preocupados: como é que eu vou fazer para fazer chover? Só Deus pode fazer chover. Só Deus pode encerrar a sequidão de estio. Em nome de Jesus, compreenda. Xarabacanterebiassuriandarai. Querido Deus e eterno Pai, vira esse cativeiro, Pai. Vira, Pai, porque não é palavra do pastor João, Pai. Não é, Pai. Não é, Senhor. É a tua palavra, Senhor. É a tua palavra que está sendo honrada. Eu creio, Pai, que a tua mão está sobre cada crente dessa igreja. A tua mão agora se coloca por causa desses crentes aqui. A tua mão se coloca também sobre a família de cada um aqui, Senhor. A tua mão, Senhor, mão de poder, mão de autoridade, mão, Senhor, da glória, em nome de Jesus, do Deus Todo-Poderoso. Xarabacanterebiassuriandarai. Em nome de Jesus, Pai, abre o céu, Senhor, abre o céu, abre o céu, abre o céu, abre o céu, abre, Efatá, abre, Senhor, abre o céu, abre o céu, abre o céu sobre a família da tua vida, sobre a vida da tua serva. Abre o céu sobre a família da tua serva, do teu servo. Abre, Senhor, abre o céu, meu Pai. Opera para louvor da tua glória, Senhor. Extingue com a sequidão. Encerra, Pai, encerra a sequidão. O Senhor já encontrou arrependimento, o Senhor já viu arrependimento. Encerra, Pai, responde, Pai, responde, Senhor. Eu profetizo, meu Pai, eu profetizo a tua mão de poder em cada vida, Pai. Eu profetizo sobre a vida dos teus filhos, Senhor, a mudança, meu Pai. A sequidão de estio acaba hoje.
Acaba hoje, nessa noite, Senhor. Deus, em nome de Jesus, encerra essa fome miserável, encerra essa matança de sonhos, Pai. Quantos sonhos têm sido mortos, Pai, têm sido mortos, assassinados, destruídos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Opera para louvor da tua glória, para a glória do teu nome, Senhor. Vai operando, da vida, toca com vida, Pai. Toca com vida em cada área da vida do teu filho, em cada área da vida da tua filha. Ah, Pai, toca nas visitantes, nos visitantes, Pai. Toca neles, toca nelas, toca, vivifica os sonhos que estão mortos, Pai. Da vida, opera um milagre. Opera o milagre da ressurreição. Ressuscita, Pai. Ressuscita projetos. Ressuscita sonhos, Pai. Ressuscita desejos, Pai, que ficaram mortos no passado, Pai. Ressuscita da vida. Vai vivificando, Pai. Dá saúde à tua filha. Renova pelo poder do teu Espírito. Renova os sonhos, renova os projetos. Vai dando renovo. Vai restituindo aquilo que o diabo matou, aquilo que o diabo roubou, aquilo que os demônios destruíram. Vai restituindo, Deus. Opera para louvor da tua glória, Pai. Opera o milagre, Deus. Tu é o Deus do impossível. É o Senhor que fecha o céu. É o Senhor que caça a chuva. É o Senhor quem devolve a chuva, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eu quero pedir em nome de Jesus. Você vira para uma pessoa e profetiza sobre a vida dela. Profetiza céus abertos sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Profetiza. Abre a tua boca de profeta. Abre a tua boca com convicção. Não de brincadeira, não de brincadeira. Com convicção. Profetiza a palavra. Profetiza sobre a família dela. Profetiza em nome de Jesus. Recebe da parte de Deus. Recebe da parte de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glorifica. Glorificado seja o teu nome, Pai. Recebe a honra, Pai. A honra é tua, a glória é tua, o louvor é teu, a adoração é tua. Recebe. Igreja, glorifica. Enquanto você está glorificando, Deus está dando ordem aos seus anjos a teu respeito. Não para de glorificar. Feche os teus olhos. Não para de glorificar. Enquanto você glorifica, enquanto você manda glória para o céu, Deus abre chuveiro na tua vida. Deus manda anjos na tua vida. Há anjos estão te visitando agora. Há anjo visitando teu filho agora, tua filha, teu casamento. Há anjos restaurando obras na tua vida. Há anjos de cura. Deus está te tocando com anjo de cura nessa noite. Deus está te tocando nessa noite. De provas duricanta lava súbia. Em nome de Jesus. Recebe, Pai. Recebe a tua glória. É tua glória, é teu louvor, é tua palavra, é tudo teu, Pai.
É tudo teu, é tudo para ti, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória, glória. Glória, glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Vira o cativeiro, Pai. Vira o cativeiro. Vira, Senhor. Vira o cativeiro nessa vida, Pai. Vira o cativeiro. Joga por terra Satanás. Joga por terra Baal nessa noite, Pai. Baal está sendo humilhado, Pai. Baal está sendo envergonhado, Pai. Os demônios estão sendo envergonhados, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. 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 Alguém entre nós não é crente em Cristo Jesus?